Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre um tema que é o início da estatização do Brasil. O Brasil hoje todos nós enfrentamos a questão de um Estado extremamente inchado. E todas as propostas políticas visam precisamente a inchar mais o Estado. Por outro lado, nós temos um problema gravíssimo em relação a isso, porque essa estrutura que se criou tem quase 200 anos e a economia brasileira funciona de tal forma atrelada ao Estado que é impossível um presidente desestruturar essa estrutura sem, de fato, quebrar o Brasil inteiro de uma forma absolutamente dramática. Portanto, a desestatização do Brasil é um processo que deverá ser feito ao longo de sucessivos governos. Mas vamos ver o início do problema. Bem, ao contrário do que é afirmado nos livros de história, a coroa portuguesa não concentrava todos os poderes na mão do rei. Muito pelo contrário. O monarca português não administrava. Isto era algo que estava a encargo da nobreza civil, da nobreza eclesiástica e da nobreza militar. E haviam níveis de administrativos. Digamos, vamos fazer um paralelo, um nível do Estado, propriamente dito, um nível estadual e um nível municipal. Sendo que o nível estadual não podia interferir no nível municipal. E nem tampouco o Estado. Portanto, é preciso entender como funcionava o esquema administrativo da coroa portuguesa. E é algo tão grave em relação a isso, no que diz respeito à historiografia brasileira, que desde que a coroa portuguesa foi deposta, nunca houve trabalhos. Quando eu digo trabalhos, é trabalho mesmo, acadêmico, sério, que se dispusesse a estudar a estrutura administrativa da coroa portuguesa. Esses trabalhos começaram a ser feitos muito en passant no Brasil a partir da década de 90. E nós temos uns 3 ou 4 livros, sobre os quais eu já fiz alguns posts, que estão levantando a lebre. Portanto, isso significa que tudo o que está escrito nos nossos livros de história sobre a administração da coroa portuguesa, o que não é baseado em achismo, é baseado em perversão interpretativa. Pois muito bem, voltando. O monarca português não administrava. Isso estava em cargo da nobreza civil, eclesiástica e militar. Portanto, quando os nossos livros escolares falam que a monarquia portuguesa era absolutista, essa palavra é não só inadequada, bem como falaciosa. A palavra, portanto, absolutista, no sentido de dizer que o Estado era centralizado, não tem nenhum fundamento documental. A palavra estatização, Estado forte centralizado, não pode se aplicar à monarquia portuguesa. Trata-se de um anacronismo incontornável. Incontornável. Ora, o que nós temos? Depois de 1822, aí sim, é que se criou o início de uma concentração de poder nas mãos do imperador, com o chamado poder moderador, que é um eufemismo para uma quase ditadura. Aqui sim. Não é? E esse tipo de poder é algo que nunca existiu ao longo da monarquia portuguesa. É algo sem precedentes na monarquia portuguesa.
Quem criou o poder moderador, essa gracinha, foi criada por Dom Pedro I e José Bonifácio. Não é? Portanto, se foi criado, é porque não existia. É tão simples quanto isso. Bem, é preciso lembrar que a monarquia portuguesa foi a monarquia mais sólida e contínua de toda a Europa. Foi a mesma família sempre que ocupou o cargo em diferentes dinastias. É preciso entender essa história. Né? E ao longo desses quase 1000 anos de monarquia portuguesa, o rei nunca foi absolutista. Bem, o Império do Brasil, portanto, a partir de 1822, desarticulou por completo aquilo que desde o início da nacionalidade portuguesa se chamava câmaras republicanas. E os forais, por exemplo, são um campo de estudo onde nós estudamos isto. Né? Então, o Império do Brasil desarticulou por completo o esquema político-administrativo da coroa portuguesa. Isso significa que ele retirou as autonomias municipais, né, das chamadas câmaras republicanas, e transferiu tudo para o poder do Estado, tudo para as mãos do imperador. Ora, se ele desarticulou o sistema e transferiu tudo para as mãos do imperador, novamente a mesma linha lógica, é porque o imperador, ou o rei, o monarca, não detinha o poder. Não é? Então, esse é um ponto incontornável nessa questão. Ora, um outro ponto aqui que é preciso entender. A monarquia não tem partido político, notadamente aquelas monarquias. No entanto, as chamadas monarquias constitucionais, que passam a existir a partir do século XIX, XVIII, XIX, que são as monarquias de cariz revolucionário, surgidas já com as influências maçônicas e conspiratórias, depois da Revolução Francesa. É nessas monarquias constitucionais que já se surge o embrião daquilo que hoje, futuramente, a gente chama de partido político. E é preciso que se entenda isso com profundidade para nós percebermos como isso altera o jogo de poder político-administrativo das nações, não só do Brasil, bem como do mundo. Então, a rigor, até por volta de 1840, portanto nós já estamos no Segundo Império, né? Não se pode falar na existência de partido político no Brasil. Né? O que existe são, digamos, agremiações, né? Com membros, eu chamo atenção a isso, com membros, em sua imensa maioria, oriundos dessas sociedades secretas, maçonaria e tipos congêneres, quase todos eles. Portanto, membros comprometidos com o processo revolucionário e com o projeto da implantação de uma república maçônica universal, internacional. Ora, quais eram, digamos, essas duas grandes agremiações? O Partido Conservador, que era tributário do chamado Partido Restaurador, né? Que tem o nome de Saquaremas, os Saquaremas, e o Partido Liberal, que é os Luzias. Né? Os Luzias têm, de certa forma, uma lacuna documental em relação a essa terminologia, mas isso é um fator de menos importância. Ora, quando nós falamos assim, conservador hoje, nós pensamos que é alguém que defende a propriedade privada, que é alguém que defende a igreja, não é? Que é alguém que defende a autonomia individual. E vamos lembrar que, nesta altura, os Estados Unidos já tinham sido fundados. E lá nos Estados Unidos existe um conservadorismo que aponta para esses temas. Real. Portanto, liberdade individual, estímulo à propriedade privada, etc, etc. Mas o que é o chamado conservadorismo no Brasil? Do Partido Conservador do período do Império. O que eles defendem? Eles defendem um regime forte, absolutista,
com autoridade concentrada nas mãos do monarca, no trono, e com quase nenhuma liberdade às províncias. E com quase nenhuma liberdade à propriedade privada. Bom, isso é conservadorismo? Sob que perspectiva? Sob a perspectiva brasileira, é óbvio. Em contrapartida, os liberais vão no sentido oposto. Portanto, eles se inclinam pelo fortalecimento do parlamento, por uma maior autonomia provincial, mas também não gosta muito de propriedade privada. Vê-se, portanto, que desde o início, no Brasil, o que se chama de conservadorismo tem um DNA estatista e conservador. Não foram os comunistas que criaram isso, foi a maçonaria. E esse DNA é precisamente o fruto de uma mentalidade revolucionária. Bem, depois da deposição de Dom Pedro I, o liberal Bernardo Pereira de Vasconcelos cria um projeto de lei para instituir no Brasil uma federação, né, nos moldes norte-americano, o que constitui uma prova cabal e insofismável de que o regime de império implantado no Brasil jamais se inspirou no modelo americano. Jamais. Portanto, os Estados Unidos tiveram pais fundadores. O Brasil teve pais afundadores da nação. Esse é o ponto. Então, em 1834, depois que Dom Pedro é deposto, é votado o chamado Ato Adicional à Constituição de 1824. E, a partir deste, são criadas as Assembleias Provinciais, extingue-se o Conselho de Estado, concede-se uma maior autonomia às províncias, substitui-se a regência trina pela regência una e o poder moderador é praticamente esvaziado do seu poder. Portanto, todo o projeto desenhado por Dom Pedro I e José Bonifácio foi desdesenhado no Segundo Império. Não é? Ora, apesar do projeto do Vasconcelos, nunca foi implementada uma república no Brasil. E é preciso frisar que já existia república na época da coroa portuguesa, e essas que diz respeito às administrações descentralizadas, focadas nos municípios. É isso hoje que nós entendemos como federalismo pleno. O que hoje a gente defende como federalismo pleno? Aquilo que a coroa portuguesa fazia desde o século XIII. É tão simples quanto isso. E essa é a verdade. Muito bem. Então, já existia república na época da coroa portuguesa. Essa república foi desmontada por José Bonifácio e Dom Pedro I. Em seu lugar, surgiu o conceito maçônico de república. Portanto, embora a palavra seja a mesma, o sentido e o uso prático da palavra república na coroa, no império e na república do Brasil são completamente distintos. E é preciso separar alhos de bugalhos. Ora, o segundo golpe de Estado que acontece no Brasil, que é o golpe de Estado da República, em 1899, simplesmente dá continuidade ao processo de estatização e de concentração de poder, chegando ao monstro que é hoje o Brasil, onde tudo funciona dentro do Estado, nada está fora do Estado. Ora, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. É o lema socialista comunista? Maçônico ou não? É claro que é. Para finalizar, qual foi o modelo de república que foi implantado no Brasil? Essa república maçônica. Já que ele não foi extraído do modelo americano, e não foi mesmo, sabe de onde que ele foi extraído? Da República Argentina. Isso mesmo. Da República Argentina. Por quê? Porque havia, desde antes da mudança da família real, portanto em 1808 para o Brasil, já existia um projeto revolucionário para depor a monarquia portuguesa e para destruir o maior império cristão do mundo. E, evidentemente, intentava-se construir nas Américas aquilo que hoje nós vamos chamar de pátria grande. Esse projeto
é do século XVIII. Ele não é do século XX. Ele foi indo, até se consolidar. Portanto, para encerrar, a história do Brasil é uma sucessão vergonhosa de mentiras abissais. E o povo já se acostumou com essas mentiras. Não lhe dói mais. A causa da estatização do Brasil vem do Império. Não foram os comunistas que criaram. O governo militar estatizou e muito. Mas é preciso entender a raiz de onde emana o mal. Até o próximo, Conselheiro Acácio.